Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta formação. O meu nome é Luís Ribeiro, sou fisioterapeuta e formador da RockTape. Connosco temos a Cláudia, que é uma atleta de CrossFit e que nos vai ajudar a explicar-vos de que forma é que podemos redimensionar a ação da tape cinesiológica, não com o objetivo de melhorar a dor ou de reduzir a dor, mas sim de promover mais e melhores habilidades de movimento, que verdadeiramente serão o desígnio maior de quem trabalha em desporto, seja na componente da saúde, seja na componente do bem-estar. E, portanto, venham connosco, vamos seguramente dar-vos uma nova perspectiva de como estas tapes cinesiológicas podem melhorar a performance desportiva. Habitualmente, as tapes cinesiológicas foram disseminadas no desporto com o propósito de melhorar algum sintoma que o desportista apresentava. Foram extremamente divulgadas a nível de campeonatos do mundo das mais diversas modalidades e tiveram praticamente o seu auge, o seu apogeu, pela disseminação em atletas em Jogos Olímpicos. Habitualmente, essas aplicações visavam ou a redução de um sintoma doloroso que prejudicava a performance do atleta, ou então visavam a potenciação, através da aplicação sobre um determinado grupo muscular, visavam então a potenciação da sua ação. Hoje a ciência diz-nos que a questão da orientação dessas tapes não é relevante do ponto de vista muscular. O que é que eu quero dizer com isto? Habitualmente éramos ensinados, com os métodos iniciais, de que se colocássemos a tape da origem para a inserção de um músculo, isso permitiria ativá-lo, e o oposto, ou seja, da inserção para a origem do músculo, permitiria inibi-lo. Ora, o cérebro e o sistema musculoesquelético não funcionam com base num sistema puramente agonista-antagonista. Muitas vezes temos músculos que são agonistas num movimento, antagonistas num movimento que ajuda a potenciar esse outro movimento e muitas vezes sinergistas de muitos outros. Um exemplo, quando eu faço um agachamento e a seguir vou subir, tipicamente pensamos que o agonista deste movimento seria o quadríceps e que, por oposição, os isquiotibiais seriam os antagonistas. Aos antagonistas neste movimento seria reservada a função de se relaxarem para permitir que então o movimento de extensão do joelho aconteça. O problema é que a bacia precisa de ser estabilizada e ela só é estabilizada durante este movimento perante a ação dos isquiotibiais, em contração. E, portanto, não podemos nunca falar de uma ação plenamente de relaxamento dos isquiotibiais. Eles mantêm um tónus que permite que o movimento em cadeia se execute. Portanto, permitam-me desde já dizer-vos que a nossa formação vai estar organizada do seguinte modo. Vamos pegar num problema em duas zonas do corpo, no joelho e na coluna lombar. Tipicamente, poderemos pensar numa tendinite do rotuliano e uma lombalgia sem uma causa muito específica. E vamos fazer uma aplicação de redução de sintoma e verificar se essas aplicações por si só nos resolvem o problema. A RockTape não se fica pela simples redução de sintoma, visa a performance desportiva, visa a qualidade do movimento. E então o que vamos fazer a partir daí é olhar para a Cláudia, para o movimento que a Cláudia vai fazer, vamos avaliar a sua funcionalidade em 2 ou 3 movimentos e vamos perceber de que forma é que poderíamos melhorar a eficácia desse gesto desportivo. Para isso vamos usar algumas ferramentas prévias de preparação dos músculos para esse movimento e verificar se elas por si só já nos ajudam o suficiente. No final, faremos uma aplicação de Dynamic Postural Taping, que significa o quê? Vamos procurar controlar a postura dos membros para que o movimento possa então ser potenciado e a partir daí treinamos esse movimento e
terminaremos dessa forma. Cláudia, vou-te pedir que te coloques em pé. Vamos, num primeiro momento, avaliar de que forma é que a Cláudia se move num agachamento com os membros superiores elevados. Vou-te pedir então que agaches até onde conseguires, tentando manter o tronco o mais direito possível. Verificamos aqui o quê? Que há uma necessidade, primeiro há um desequilíbrio nesta fase mais inferior do agachamento, há um desequilíbrio posterior, significa que ao longo do movimento, uma vez mais, a Cláudia necessita de levar o seu tronco para a frente para manter o centro de gravidade e necessitou de fazer uma ligeira rotação externa dos membros inferiores, sobretudo do membro inferior direito. Muitas vezes os atletas necessitam desta modificação, uma vez que o tamanho do seu fémur, do segmento coxa, é grande e para poder caber aqui, nesta base de sustentação, necessita de fazer a tal rotação externa. Depois, uma vez mais, por favor, podemos também verificar que há uma tendência para um valgo funcional, mas que no caso da Cláudia, se olharmos à postura, pode subir, se olharmos à postura em pé, verificamos que existe já anatomicamente um valgo. Temos então uma situação de valgo estrutural, proporcionado quer por um pé com pronação, uma rotação interna do fémur, e que dinamicamente pode também ser agravado por alguma insuficiência muscular que não permite um controle motor eficaz. Verificamos que por este agachamento e pela deslocação em flexão que temos do tronco, há uma sobrecarga da coluna lombar e podemos depois verificar que existe de facto uma grande tonicidade muscular nesta zona que é passível de por si só gerar alguma dor nos nossos atletas. Vou pedir à Cláudia que chegue um bocadinho para trás. Vamos pedir à Cláudia que faça a flexão à frente, levando as mãos até onde conseguir. Se conseguir até ao chão, muito bem. E verificamos que aqui existe uma grande, nas massas comuns iliolombares, existe uma grande hipertrofia destas massas. Significa que durante exercícios que impliquem a utilização da lombar, a Cláudia estimula fortemente esta musculatura e essa sobrecarga naturalmente poderá dar dor. Vamos começar então por trabalhar esta musculatura, reduzir a tonicidade, verificar também se existe ao nível dos estabilizadores da bacia alguma hipertonia que nos permita perceber se este músculo está de facto em sobrecarga e desse modo não cumprir bem a sua função. E verificamos que o do lado direito, o médio glúteo à direita, está claramente hipertónico e isso poderá afetar necessariamente o seu desempenho. Para vermos de que forma é que isso acontece, vamos pedir à Cláudia que repita o agachamento, mas a uma perna apenas. Vamos começar pela direita. Verificamos alguma dificuldade no equilíbrio, verificamos a pronação do pé, o valgo então do joelho e um deslocamento do centro de gravidade do corpo para permitir contrabalançar essas forças. Provavelmente, além de que o pé necessariamente também não nos ajuda num controle eficaz desta postura, mas percebe-se por este movimento que há uma falência do médio glúteo neste movimento. Vamos ver agora com a esquerda. Verificamos que o movimento de valgo não é tão acentuado do joelho, mas que há um deslocamento efetivo do tronco para o lado do membro em carga para tentar contrabalançar forças e desta forma tornar possível o movimento. Vou pedir à Cláudia que se deite de barriga para baixo, em decúbito ventral, através de um instrumento. Este instrumento vai nos permitir a mobilização eficaz dos tecidos moles. Vamos fazer... Pode ser? Pode. Vamos fazer uma estimulação do médio glúteo para reduzir a sua tonicidade e, desta forma,
enviar também ao cérebro sinais de alerta para que este músculo possa ser ativado para um melhor controle motor do membro inferior durante o movimento de agachamento. Temos uma hiperémia nesta região que nos diz e traduz que o estímulo promoveu o maior aporte sanguíneo nesta região. Vamos fazer o mesmo também ao nível lombar, estimulando os iliocostais. Quando o objetivo é a ativação muscular, o movimento da blade deve ser rápido e suave. Se quiséssemos um relaxamento, teria que ser um movimento lento e ritmado. Vamos pedir à Cláudia que se levante novamente e vamos testar novamente o movimento e ver de que forma é que ele foi modificado. Primeiro, duas pernas. Ok, vamos subir. E agora, com a perna direita. E agora com a esquerda. Na esquerda nós não modificamos. Vemos praticamente o mesmo padrão. Perguntava-te, Cláudia, se sentes alguma diferença relativamente ao apoio do membro direito. Que diferença é que sentes? Estabilização do lado direito e mais profundidade no agachamento. Ok, ou seja, melhoramos a quantidade de movimento e a percepção da estabilidade para esse movimento. No entanto, isto por si só não nos chega, não temos uma boa qualidade de movimento e vamos promover o quê? Ativações da cadeia lateral de estabilidade. Para isso podemos usar um utensílio que é um stick da Stick Mobility, que nos vai permitir trabalhar esta cadeia lateral de movimento. Vou-te pedir que segures o stick desta forma e que depois conduzas a tua perna direita por trás da esquerda e que, com o auxílio do stick, te equilibres de um lado e depois do outro. Desta forma. Com isto vamos promover um alongamento miofacial. Com isto vamos promover um alongamento miofacial e a ativação da cadeia lateral de movimento. Vamos a isso? É isso. Procurar abrir bem esta zona de forma dinâmica. Trocamos a posição das mãos. É isso. Novamente para o outro lado. Isso. Segura mais em cima. Isso. Voltamos. Isso. Novamente. Isso. Novamente. Muito bem. Precisamos também de estimular a cadeia posterior. E vou-te pedir que coloques o bastão, o stick, por trás, que te baixes e depois, colocando o bastão no chão, procures forçar o alongamento de um lado e depois do outro. Isso. Joelhos esticados. Isso. Procura firme no chão e do outro lado. Aqui. Novamente. Muito bem. Novamente para o outro lado. Vamos tentar que a anca não vá atrás. Muito bem. E vamos testar novamente o movimento para ver que alterações é que foram promovidas. Primeiro, o agachamento.
continuamos a ter uma ênfase na flexão do tronco. Agora, que percepção é que tens? Agora Modificamos muito ou nem por isso? Estabilidade Dos dois lados. Muito bem. Agora vamos fazer aplicações de redução de sintoma, neste caso para diminuir a sobrecarga da lombar e para um controle da dor no joelho. Vou-te pedir que sentes. Vamos fazer primeiro a aplicação da tape no joelho. A preparação da tape é extremamente importante. Neste caso, vamos procurar que uma dor femoropatelar ou rotuliana não perturbe este movimento. Posicionamos o joelho numa flexão de cerca de 45 graus. Preparamos a primeira âncora, que começa na tuberosidade anterior da tíbia. Vamos seguir depois sem tensão. E assim que chegamos à face externa do joelho, vamos fazer um estiramento na ordem dos 40% para conduzir depois a tape para o tendão do quadríceps, onde a tape é colocada sem adição de estiramento. Portanto, 0% de estiramento. Repetimos o procedimento para a parte medial do joelho, começando sobre a tuberosidade anterior da tíbia. O cruzamento das duas tapes é feito sobre a tuberosidade anterior da tíbia. E depois adicionamos então 40% de estiramento e colocamos um viés direcional na tape para que ela se vá cruzar com a tape que colocamos entretanto. Tiramos a tensão e aplicamos a tape. É importante que, quer este ponto de cruzamento, quer este, não haja tape sobreposta, para que a adesividade da tape seja feita e exercida sobre a pele e não sobre outra tape, uma vez que isso introduziria um artefacto, digamos assim, na aplicação. Sobre uma aplicação de redução de sintoma na lombar, o que faríamos, havendo uma dor lombar no movimento de descida, já vimos que a Cláudia não tem essa dor, pese embora ter uma sobrecarga, pese embora a palpação eu poder colocar estes tecidos em stress. Vamos fazer a medição da tape que necessitamos. E, para evitar que a Cláudia tenha que fazer várias vezes o mesmo movimento, vamos começar por colocar as âncoras de ambos os lados na região de inserção da massa iliolombar, sem estiramento. Pedimos então depois que a Cláudia faça o movimento de flexão do tronco. Tipicamente, se houver problemas, paramos e respeitamos o limiar da dor. Vamos supor que a dor aparece nesta fase. Podemos pedir que se suporte nos seus joelhos para minimizar o esforço desta região. E depois aplicamos uma tensão ligeira na tape de 20% para depois voltar a aplicar uma âncora sem tensão. Repetimos o processo do lado oposto, 20% de estiramento e
a âncora sem adição de estiramento. Vamos subir. É suposto que, regressando à posição normal, haja um preguiar da pele na região onde colocamos a tensão e esse efeito vai criar um tissue pull nos tecidos que nos permite libertar a tensão exercida sobre a musculatura. Importa dizer que se o nosso objetivo fosse aumentar a tensão nesses músculos, ou seja, ativá-los, deveríamos colocar mais adição de estiramento da tape. Neste caso, optamos por colocar menos tensão da tape e mais tensão nos tecidos, porque esse é o requisito indispensável para o relaxamento muscular. Mais alongamento dos tecidos, menos tensão da tape. Quando o objetivo é a ativação dos tecidos, deveremos provocar um menor alongamento do tecido e um maior estiramento da tape. Uma vez que verificamos que o médio glúteo da Cláudia não a estava a ajudar no desenvolvimento destes exercícios, poderemos também, e é isso que vamos fazer entretanto, aplicar uma tape para ativar este médio glúteo e ver a partir daí se de facto existe uma melhora da sintomatologia. Vou pedir à Cláudia que se deite de lado. Muito bem. A posição de colocação da tape. Deveremos, uma vez que queremos ativar este músculo, vamos colocá-lo em mínimo alongamento e, para isso, praticamente esta posição já nos serve para as fibras mais anteriores do médio glúteo. Dás-me permissão que baixe um pouco. Vamos cortar a primeira banda da tape e vamos de imediato aplicá-la. Mesmo princípio, crista ilíaca, a nossa âncora sobre a crista ilíaca e depois, uma vez que queremos a ativação, vamos colocar uma boa tensão na tape acima dos 40%. Dirigida ao grande trocânter. Fixamos a tape. Mais uma vez, âncoras sem adição de estiramento, ou aliás, sem estiramento, com os 0, uma vez que a tape vem colada com 10%. Fazemos uma leve passagem da mão sobre a tape para que adira melhor. E agora vamos adicionar à face posterior do músculo um ligeiro estiramento. De que forma? Promovendo a flexão da anca. Neste caso, a nossa aplicação começará da sacroiliaca e será dirigida também ao grande trocânter. Faremos um bom estiramento da tape, acima dos 40%. E agora terminamos a aplicação com uma âncora com 0% de estiramento. Relembro que os topos da tape não devem ser colados em cima um do outro. Vamos pedir novamente à Cláudia que se levante e que teste o movimento. Muito bem. E agora vamos fazer primeiro com o membro direito no chão. Agora com o esquerdo. Que sensação é que tiveste esta vez? Diferente. Diferente. Muito bem. O que é que a tape nos proporciona aqui? Proporciona-nos uma informação sensitiva sobre a pele que nos permite desenvolver estímulo sensorial ao cérebro para um melhor controle motor. No entanto, como vos disse no início desta apresentação,
o objetivo é potenciar o movimento. E para potenciarmos o movimento, temos que exercer um melhor controle motor sobre este membro. E a nossa proposta, a proposta da Rocktape, é fazer um controle postural, não de uma estrutura ou de um músculo, mas sim de todo um segmento e de uma cadeia de movimento. Para isso, Cláudia, vou-te pedir que coloques o teu pé aqui, na ponta do pé. Vamos rodar o joelho na minha direção, manter a anca aqui. Vamos promover a abertura do membro. Temos um padrão de valgismo, vamos promover, no fundo, um varo. E a partir daqui vamos estimular este movimento através da colocação de uma tape em espiral. A medição faz do chão até cerca das últimas costelas. Começamos a aplicação na planta do pé pela colocação de uma âncora sem estiramento. A partir daqui, vamos colocar 30% de tensão sobre o metatarso e subimos já em direção ao peróneo. Da linha média da perna para a face posterior, pela face externa, vamos colocar a mesma tensão, 30%, e reduzimos essa tensão para zero assim que passamos a face posterior, a linha média da face posterior da perna. Uma vez que o que nos interessa é sobretudo o controle do joelho, poderíamos dar uma volta adicional aqui, que é o que se impõe neste caso. Portanto, chegamos novamente à linha média, vamos dar 30% de estiramento da tape e voltamos a passar por trás do membro, onde aliviamos a tensão e voltamos ao zero. Vou-te pedir agora que ajustes aqui a posição do joelho, que faças uma ligeira extensão, para que possamos ter os devidos cuidados com a região popliteia do joelho, que tem pele muito sensível, e para minimizar o risco de haver irritação da pele, devemos ter muito cuidado nesta região. Assim que passamos essa zona, voltamos à flexão, à posição inicial, e vamos voltar a promover o estiramento da tape até chegarmos à região de inserção do vasto externo. E paramos a tensão. Com licença. Chegados a esta fase, temos a união da fáscia lata tensionada pelo grande glúteo, e o que vamos fazer nessa zona é aproveitar para colocar mais uma âncora, para depois promover novo estiramento da tape sobre o grande glúteo, o médio glúteo, para assim o ativar. E finalizamos com a colocação de uma âncora sobre a região sacroiliaca. Ativamos a cola da tape com a nossa mão. E pedimos novamente o movimento. Vamos subir. E agora com a perna direita. E subir. E agora com a perna esquerda. E subir. Vamos repetir novamente com a direita. E vamos ter o cuidado de manter a perna esquerda em frente, está bem? E sem tocar no chão. E subir. Muito bem. O que verificamos é que existe um melhor controle motor do membro durante o agachamento. Controlamos de alguma forma o valgo dentro daquilo que a própria limitação da estrutura nos permite. O que é que eu quero dizer com isto? Existe de antemão uma estrutura em valgo que, por si só, já limita a função do membro. O que podemos fazer a partir daqui é progressivamente enfatizar este movimento através de mais tensão na tape. Não o fazemos numa primeira abordagem para não criar um conflito sensorial na Cláudia. Podemos a partir daqui também fazer algum treino da funcionalidade. De que forma? Fazendo um skipping curto e
a paragem num dos membros, regressamos e faremos no outro. O intuito aqui é a estimulação proprioceptiva do segmento num movimento correto. Vamos fazer isso? Isso. O objetivo é tentar parar imediatamente com o pé. Muito bem. Poderíamos progredir para deslocamentos laterais. Vou-te pedir que faças o mesmo e que pares lateralmente, de um lado e do outro. Sendo que o objetivo é que fiques estável sobre o pé que apoias. Vamos dar mais amplitude. Isso. Desta forma, estamos a estimular o movimento mais correto e a fomentar a aprendizagem motora. Relembro que o sistema, o nosso cérebro, a aprendizagem do movimento é mais bem sucedida pela repetição e por informações sensoriais. Poderia também fazê-lo com ativações, quer pela minha mão, quer pela utilização também da blade, para dar um maior enfoque do movimento. Vou-te pedir agora que faças o mesmo exercício em skipping, mas que subas, ou seja, que aumentes a subida, que propulsiones o corpo, de forma a ter uma aterragem um bocadinho mais agressiva e vermos de que forma é que o teu joelho, de um lado e do outro, responde. Muito bem. Vamos só repetir o exercício de deslocamento lateral, mas desta forma vamos privá-la do campo visual. Vamos eliminar o sensor visão, digamos assim, que aporta grande informação ao cérebro no controle motor, e vamos verificar de que forma é que o movimento seria executado, por exemplo, de olhos fechados. Estamos a trabalhar, como disse, na aprendizagem motora, na repetição de movimentos auxiliados pela informação sinestésica que a tape lhe fornece. Vamos a isso? Tenta dar mais amplitude lateral. Vemos que existe confiança motora na execução da tarefa, apesar de que não se consegue propriamente manter no mesmo local durante o que é normalíssimo num primeiro teste. Nunca fizeste exercício de olhos fechados, imagino. Pronto. Como vos disse, tudo isto tem que ser recriado nos vossos locais de trabalho e de treino. Obviamente que é uma abordagem minimalista, mas que serve perfeitamente o propósito de vos dizer qual seria o raciocínio a ter para a potenciação ou o desenvolvimento do movimento correto. Recapitulando, detectamos estruturas que estão em hiper ou hipofunção, detectamos anomalias no alinhamento motor e no movimento, detectamos se há sinais ou sintomas associados a esse movimento, a dor fundamentalmente de uma estrutura, e ao invés de pensarmos apenas na redução do sintoma localmente, privilegiaremos, sobretudo, pelas aplicações de controle postural, o melhor alinhamento motor, a aprendizagem do movimento como forma de redução desse sintoma. O cérebro, como nos diz António Damasio, é o neurocientista português, é o espectador cativo do corpo. E a nossa missão enquanto fisioterapeutas, profissionais de saúde ou do desporto é levar até ao cérebro a máxima informação possível, a melhor informação possível, para que a aprendizagem seja bem sucedida e naqueles parâmetros que nós idealizamos como essenciais para o movimento com qualidade, porque só um movimento com qualidade pode aportar saúde ao indivíduo e necessariamente minimizar o risco de lesão. Obrigado a todos. Foi um prazer estar na vossa presença, ainda que virtual. Vemo-nos por aí. A RockTape, em parceria com a Master, desenvolverá no próximo ano diversos cursos. Espero ver-vos por lá. Obrigado.
Obrigado, Cláudia.